Boa noite, Marcela. Tudo bom? Noite, tudo jóia, e você? Como é que você tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tranquilo por aqui também. É um prazer ter você aqui. Pessoal, para quem está chegando aí, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar mitos e verdades sobre os bioestimuladores de colágeno. E eu trouxe a doutora Marcela, que atua na área de estética também, para ajudar a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e bora lá. Eu que agradeço pelo convite, obrigada mesmo. Marcela, explica para o pessoal o que é os bioestimuladores. Porque, principalmente quando eu abri a caixinha de pergunta, eu percebi que muita gente não sabe a diferença do preenchedor, do ácido hialurônico, para o bioestimulador. Acha que é tudo a mesma coisa e confundir até com o Botox em si. Sim. É muito comum essa confusão, né? Os bioestimuladores, eles são substâncias que são injetadas no tecido subcutâneo que vão estimular colágeno. Elas podem ter uma capacidade de preenchimento, tá, mais leve, não tanto quanto o ácido hialurônico, que é o preenchedor mais comum usado mesmo, né? E esse, após a injeção desse material no subcutâneo, o veículo do material, né, que cada tipo de bioestimulador vai possuir um veículo, ele vai ser absorvido, então vai ficar a substância principal, que vai causar uma reação inflamatória, né, e assim estimular o colágeno. Aí, uma dúvida. O colágeno ele vai ser estimulado apenas na região que for aplicado o bioestimulador, certo? Exatamente, na região local. Era até algo que eu estava estudando e eu estava comparando sobre a ingestão de colágeno via oral. O colágeno é uma proteína, certo? Se realmente funciona a ingestão de colágeno via oral e se ela consegue ir para onde a gente quer que ela vá, né? Porque colágeno vai ter nas articulações, tendões, vários locais do corpo. Esse é o... E às vezes a gente está com a flacidez no rosto. E aí a gente ingere o colágeno e vai para outro canto. Sim, assim, esse é o problema, né? Quando a gente ingere pouca quantidade que a gente vai conseguir absorver, além de distribuir para o corpo inteiro, como você falou, ossos, articulação, pele, cabelo, unha. Então, assim, pequena porcentagem vai chegar na pele para ter um resultado mesmo, para a flacidez. Então, assim, eu gosto de passar o colágeno oral para pacientes que estão fazendo, né, algum tratamento para estímulo de colágeno, para potencializar. Mas, assim, nunca vai substituir o bioestimulador de colágeno injetável. Entendi. Tu comentou que existe alguns tipos de bioestimulador, não é apenas um, e a gente tem que avaliar e fazer o planejamento para o paciente. Quais são os tipos de bioestimuladores e como é que tu, na tua prática clínica, que tu consegue falar, não, esse bioestimulador eu vou usar para esse paciente, esse para esse outro tipo de paciente? Como é que tu consegue fazer essa divisão? Principalmente isso, né? Porque, assim, é o preconceito que as pessoas têm com o bioestimulador. Ah, eu fiz, meu rosto ficou inchado. Ah, eu fiz, não tive resultado. Porque tudo depende da indicação, né? Temos alguns tipos de bioestimulador, como a hidroxapatita de cálcio, o ácido polilático, a policaprolactona, que é o Elancê, e o Harmonicap, que é o mais recente, né, lançamento dos bioestimuladores de colágeno, que é a associação da hidroxapatita com o ácido hialurônico. A hidroxapatita de cálcio, né, a gente conhece como Radiesse, que é o mais famoso, mas tem o Renova Diamond também. O ácido polilático, o Sculptra e o Eleva, né? O Elancê e o Harmonicap, que é a associação da, como eu falei, da hidroxapatita e do ácido hialurônico. Vai depender muito da indicação. O ácido polilático, principalmente na prática clínica, eu percebo que ele, né, aumenta de forma leve o tecido subcutâneo. Então, pacientes que têm aquele rosto muito arredondado, né, já tem uma espessura de pele maior, eu não indico. Então, eu deixo... Porque ele acaba dando um volume maior naquela região. Mesmo que feito somente, né, para efeito lift, numa região de moldura, como a gente fala. Então, eu deixo para pacientes mais emagrecidos, com a pele muito fina, que eu quero causar esse volume leve, né? Não é um volume imediato, é com o tempo, mas sim pode causar. E esse é o maior problema que acontece quando os pacientes falam, eu fiz o Sculptra ou o Eleva e fiquei com o rosto muito inchado, muito redondo. Então, para esses pacientes, eu opto pelo Radiesse, né? Já usei muito Renova Diamond, mas hoje eu uso mais o Radiesse. E o Radiesse também pode ser usado como preenchedor. Se ele não for diluído, né? E se for usado puro, ele pode ser usado como um preenchedor. O Elancê, ele é um preenchedor bioestimulador, né? Porque ele não pode ser diluído. Ele é usado somente
concentrado, mas em pequenas quantidades, né, na técnica certa, a gente só estimula, não faz volume. Mas usar em quantidade maior, que quando eu quiser, né, volumizar, então ele faz, ele causa esse volume. Já o harmônica, que é a associação... Fizeram até uma pergunta. Aqui fizeram uma pergunta, deixa eu só te perguntar. Para o corpo, qual o melhor bioestimulador? Porque a gente sabe que isso vai variar. Qual que tu costuma usar? Sim, todo mundo... sempre quando a gente abre caixinha de pergunta, não sei se você é assim, qual o melhor bioestimulador? Não tem, é muita indicação, né? Eu para regiões, na minha prática clínica, glúteo, eu prefiro o Sculptra Eleva, né? Para melhorar, dar aquela sustentação, flacidez, celulite flácida, eu prefiro esses dois, que é o ácido polilático. Se eu quero mais pontual, eu gosto de associar mais pontual naquela celulite que está mais profunda, eu já uso a hidroxapatita. Então, assim, eu não uso sempre o mesmo. Entendi. Vai realmente depender de cada organismo, de cada... Porque, assim, glúten, nenhum glúten é igual, nenhuma pele é igual. Então, vai ver o estado daquela pele, a flacidez, se tem celulite ou não. Agora, braço, interior de coxa, essas regiões, assim, eu prefiro o ácido polilático, dando preferência ao Eleva pela maior quantidade de produto, né? Para a gente conseguir uma quantidade maior, deixo mais o Radiesse, a hidroxapatita de cálcio, mais para abdômen. Já usei muito o ácido polilático, mas eu vejo que na minha prática eu tenho mais resultado com a hidroxapatita de cálcio. Tu falando sobre... Pescoço, eu prefiro a hidroxapatita de cálcio ou a associação, por exemplo, o harmonicá. Porque geralmente é uma pele muito fina, que, né, assim, a gente não tem muito tecido muito subcutâneo. Assim, se as pessoas forem falar, então eu preferi o Sculptra, o Eleva. Mas é uma região que pode dar mais nódulo, então eu prefiro a hidroxapatita de cálcio. Inclusive, na minha caixinha, uma paciente falou assim, eu fiz o bioestimulador há algum tempo e ficou com alguns nódulos aqui, 2 meses depois, após o bioestimulador. Ela falou, não era algo que me incomodava, mas eu sentia que tinha esses nódulos. Isso cai nesse efeito que tu falou da questão de volumizar. Sim, exatamente. Assim, é mais comum, mesmo se você fizer na técnica certa, diluição correta, claro, fica mais difícil a gente conseguir nódulo mesmo com ácido polilático, né? Sculptra Eleva. Mas pode acontecer, né? Então, assim, eu opto mais para hidroxapatita de cálcio, de preferência associado com o ácido hialurônico, como exemplo, o harmonicá. Né? É mais difícil por causa do veículo, né? Que é o ácido hialurônico, o veículo que carrega. Então, assim, é mais difícil dar nódulo do que os outros. Então, daí depende da região, da indicação, do paciente, do tipo de pele. O estimulador não é fácil, é só você pegar e escolher. Não é receita de bolo. Muita coisa na estética eu percebo que se banalizou, que todo mundo acha, não, pega isso, faz aqui, vai dar certo. Não é bem assim. Como tudo na medicina, a gente sabe que a diferença da dose por remédio, por veneno, é apenas a dose. A gente tem que tomar o cuidado de fazer todo esse planejamento. E falando em planejamento, para quem é o bioestimulador? Porque, assim, hoje, inclusive, veio um paciente falar comigo, ele tem aproximadamente 40 anos, e ele falou, Matheus, eu nunca me cuidei, jogo tênis, pego muito sol, não passo protetor solar, e eu tô sentindo que minha pele cada vez mais está ficando mais seca, sem brilho, sem elasticidade. E eu achei que não ia precisar de eu ir no dermatologista, eu não ia ter que chegar nesse momento. Eu achei que por eu ser homem e tal, eu ia lidar muito bem com isso. E eu percebi que não. Então, como é que tu costuma fazer esse planejamento com os teus pacientes? O ideal é a prevenção, né? Assim, graças a Deus, aos pouquinhos as pessoas mais jovens, né, estão conhecendo mais os bioestimuladores de colágeno, estão ouvindo mais falar, então nos procuram mais cedo. Então, se for falar, doutor, o que você prefere? Acima de 30 anos, na hora que a gente vai começar a perder o colágeno, fazer a reposição anualmente. Né? Uma sessão anual para a gente prevenir, né, as rugas, a flacidez, né, envelhecer de forma mais saudável, mais natural. Mas não fiz, já tô com 40, 50 anos, né? Então, assim, quanto antes. Aí vai depender do grau de flacidez que esse paciente está, né? A idade, o jeito que ele chegou no consultório, para eu determinar
a quantidade de sessões, a quantidade de bioestimulador, se eu vou fazer mais seringas ou frascos, vai depender do tipo por sessão, quantas sessões eu vou fazer. Então, assim, não é nem tanto idade. Tem paciente que tem 50 anos, mas está com aquela pele firme, não tem muita flacidez, muita ruga. Então, dá tempo, né, de eu só fazer uma reposição leve e uma manutenção. Então, depende muito mesmo também do paciente. Quanto maior o grau, eu faço 3 sessões, com intervalo de 30 a 45 dias entre elas. Né? A gente recupera esse dano perdido e depois vem fazendo uma manutenção anual, né, com uma sessão. Pessoal, e lembrando, é uma coisa que eu gosto de falar, porque geralmente quando a gente fala em pele, o ser humano ele tende a pegar a pele e separar do corpo. Achar que todos os hábitos de vida dele, os hábitos de academia, de alimentação, não interferem na pele. Interferem muito. Fazer todos esses procedimentos é algo bacana, vai ser um a mais, mas todo mundo aqui precisa estar com a alimentação correta. Como eu falei, o colágeno é uma proteína. Então a gente precisa estar com o nosso estoque de proteína ok, de minerais, de vitaminas, fazendo atividade física, porque é o conjunto de tudo isso que vai nos dar uma pele saudável, uma pele mais rígida, mais chamativa, com mais cor. A quantidade, a ingesta de água interfere, né, na questão do resultado. Né? Uma pele muito seca, né, muito áspera, não vai receber tão bem o bioestimulador como uma pele mais saudável, né, mais hidratada. Então assim, tudo isso interfere. Alimentação, quanto mais a gente faz atividade física, o resultado é melhor. A gente consegue potencializar os bioestimuladores de colágeno, os alimentos antioxidantes, tudo isso interfere no bioestimulador. Entendi. E o tratamento, ele realmente funciona? Outra pergunta que eu recebi bastante lá na caixinha foi essa. Porque por não existir um resultado imediato, por exemplo, o preenchedor, o ácido hialurônico, o paciente chega na clínica, preenchemos, dali o paciente já vê um resultado. Está um pouco inchado, mas ela já percebe, poxa, eu coloquei meu dinheiro aqui, realmente estou vendo o resultado. O bioestimulador, nós sabemos que vai ser com o tempo e com várias sessões que a gente vai colher esses frutos. Realmente dá resultado? O que é que tu tem a falar pra gente? Volta naquilo que eu falei no começo. Tudo depende da indicação, né, do produto usado, da técnica usada. Se você fizer uma receita de bolo, realmente vai acontecer, o paciente não vai ver o resultado. Mas eu explico para o meu paciente que não é do dia para a noite, que o tratamento, principalmente de uma flacidez, um rejuvenescimento, é demorado, né? Até a gente conseguir um resultado para fazer uma manutenção, vai um tempo. O ideal também é a associação de tratamento. Quanto mais tempo o paciente tem, mais idade o paciente tem, né? Não vai ser também só com uma sessão de bioestimulador que eu vou conseguir repor todo 5 anos, 10 anos de colágeno perdido. Não é milagre. Então, exatamente. Então, é um resultado natural, diferente do ácido hialurônico, que quanto mais produto eu coloco, mais resultado tem. Né? Não é aquela coisa, nossa, tirou uma foto do antes, depois está totalmente esticado, como um fio. Né? Então, assim, eu gosto do resultado, é um resultado natural. Então, assim, cada vez mais eu percebo que os pacientes procuram resultados naturais. Mas tudo depende, né, do que vai ser indicado, da técnica utilizada, da associação de tratamentos, do grau de flacidez que se está. Mas eu gosto bastante dos resultados. Tem resultados muito bons, né, quando faz tudo certinho, bem bonito. Tem um resultado muito legal com o bioestimulador. Marcela, outra pergunta. Quanto tempo dura o bioestimulador de colágeno no glúteo? Não só no glúteo, na face, em todas as áreas. Hidroxapatita de cálcio em média 1 ano a 1 ano e meio. O ácido polilático dura um pouco mais, até 2 anos. O Elancei eu vejo também que aí 1 ano a 1 ano e meio. O Harmonicá 1 ano, 1 ano e meio, porque tem hidroxapatita, né? Pode ser que dure um pouquinho mais por causa do ácido hialurônico, né? Que até esses tempos para trás apareceu uma pessoa, uma notícia, a gente foi fazer um exame há 4 anos que ela tinha colocado o ácido hialurônico e ainda tinha partículas lá. O produto em si se degrada, né? Vai sumir, mas aquele estímulo de colágeno ele não vai perder. O que ele vai perder, né? Porque com o tempo ele vai envelhecendo e vai perdendo colágeno, mas aquele colágeno que ele estimulou vai estar ali, né? Não perde. Ótimo. Outra dúvida. Agora tá na moda o bumbum, carnaval tá aí, né? Tem o bumbum da Anitta, inclusive eu fiz um post esses dias sobre.
que várias famosas estão adeptas do bioestimulador para a região do bumbum para combater flacidez, dar uma empinada, celulite. Realmente funciona para celulite? Ajuda no tratamento de celulite? Celulite flácida, né? Aquela celulite que realmente é causada pela flacidez, a pele muito enrugada. Agora, a celulite gordurosa, nem tanto. A gente vê que tem um resultado? Tem, porque geralmente tem associação da flacidez com a gordura. Mas se for somente aquele bumbum que eu tenho casos de algumas pacientes que tem malha, a bunda durinha, aquele bumbum perfeito, mas tem uma celulite lá. Não adianta, com o bioestimulador não vai resolver. Aí a gente tem que fazer, né, oxidante, mesclas de gordura, mesclas anti-celulite. O bioestimulador em si não vai ter tanto resultado. Mas a maioria dos pacientes tem sim a celulite por causa de flacidez. E temos uma melhora muito grande ali na região da bananinha, que sempre tem uma gordurinha e sempre tem uma flacidez. Então a gente consegue sim um resultado muito legal. Eu gosto para essa região, principalmente da bananinha, associar com o Ultraformer, que é um estímulo de colágeno e também vem combatendo aquela gordurinha. Então a gente tem 2 estímulos de colágeno mais um para gordura. Então o resultado assim eu gosto bastante. O Ultraformer, ele simula, ele também cria uma lesão inflamatória que estimula o colágeno, né? Coágulozinhos, né? Como se fossem micropunturas, onde vai causar uma reação inflamatória. Tudo que se causa uma reação inflamatória estimula o colágeno. Até assim, se a gente se cortar, aquela pele é renovada, causa uma reação inflamatória renovada. Então, esses procedimentos, microagulhamento, laser, tudo porque você causa uma lesão local. Então, gera um estímulo de colágeno. Agora, o bioestimulador não, né? Ele é um produto, é uma substância, né? Que ela vai gerar essa reação inflamatória. Então, por isso que é mais potente o estímulo de colágeno. E na realidade, por exemplo, da tecnologia, ela vai ser naquele momento que causa aquela lesão inflamatória. E o bioestimulador, com o tempo, como ele foi injetado naquele local, ele vai sendo liberado devagarinho e vai causando várias reações inflamatórias, consequentemente vai produzindo colágeno durante um bom tempo. Isso. Uma vez eu fiz um post sobre os estímulos de colágeno, né, e a porcentagem. Então, assim, o que mais estimula o colágeno realmente é o bioestimulador de colágeno ainda. Em segundo lugar, a tecnologia. Né, e lá, por último, vem o colágeno oral, os cremes, a massagem. Mas realmente ainda no páreo está o bioestimulador de colágeno e em seguida as tecnologias. Entendi. No caso da celulite, então, tinha que ser uma associação de tratamentos para conseguir realmente ter um resultado ok. Tanto difícil do que flacidez. Porque daí seria tecnologia, bioestimulador, as enzimas também, então seria vários, drenagem. Exatamente. Dependendo, né, um preenchimento com ácido hialurônico, a celulite ela consegue ser mais desafiadora do que a flacidez. Mais ainda, alimentação, exercício físico, ingesta de água. Então, assim, eu sempre explico ao meu paciente que quanto mais eu puder associar tratamentos, mais resultados a gente vai ter, né? Mas bioestimulador é o meu queridinho. E uma coisa muito importante, num processo de rejuvenescimento, eu gosto de fazer primeira parte, os bioestimuladores de colágeno, né? O ideal no rejuvenescimento é a gente tratar todas as camadas. A qualidade da pele, a flacidez, reposição, né, de estruturas e o muscular, no caso do Botox. Mas eu sempre começo com o bioestimulador de colágeno, para a gente ter essa contração da pele, essa firmeza da pele para receber melhor os preenchimentos, né, a reposição das estruturas. Porque eu até comparo uma bexiga. Quanto mais você coloca de ar, de água, ela vai ficando, né? E assim, quando ela tá flácida, a gente vai pôr no volume. Então, assim, necessita de um volume maior e o resultado acaba ficando mais artificial. Então, eu contraio aquela pele, eu diminuo o espaço que eu tenho e aí sim, depois eu finalizo com o preenchimento só para refinar o resultado. Assim a gente consegue. É complicado isso, porque geralmente quando o paciente vem ao consultório, ele quer porque quer preencher. E para você conseguir colocar na cabeça dele que se for feito primeiro o bioestimulador, que é o mais correto, ele vai potencializar os resultados dele de quando ele for preencher e fazer todas as outras terapias com você,
É muito difícil ele entender isso, porque ele quer ver resultado. Ele quer sair dali e já tirar uma foto aqui e falar, opa, tá aqui. E é o resultado mais demorado, né? Então aí entra o médico psicólogo. Isso. A gente começar e tentar convencer. Eu tento o máximo. Eu falo, você quer um resultado mais natural ou você quer um resultado mais rápido? E aí vai do paciente. Mas assim, tem muitos médicos que já falam, faça primeiro o preenchimento, que é um resultado assim, o paciente vai ver e vai, não vai falar assim, nossa, perdi o meu dinheiro. Mas eu ainda sou, claro, um ou outro paciente a gente vai ter que mudar um pouco, né? Mas a maioria, graças a Deus, eu consigo convencê-lo a esperar, aguardar, eu converso, né? Explico que é um resultado mais natural, que um rejuvenescimento não é do dia para a noite. Então, eu consigo convencê-lo a fazer o tratamento certinho, assim o resultado a gente consegue muito melhor, muito mais natural. E assim, no fundo, nós somos médicos, não deixamos de ser médicos. Então, nosso dever é orientar realmente o paciente. É algo que aconteceu comigo quando eu formei e comecei no pronto-socorro. Às vezes o paciente chega querendo um remédio, mas a gente sabe que o melhor não é aquele. Seria esperar mais um tempo ou dar outra medicação. E daí a gente tem que orientar, conversar, discutir com o paciente para ele entender a importância daquele tratamento e entender por que tem que ser daquela forma. Mas assim, aqui, pelo menos aqui no consultório, eu percebo muito que as pessoas estão querendo cada vez mais natural. Claro, tem aquela pressa, né, de querer o resultado. Por isso que a gente tenta educar para entender que o processo de rejuvenescimento não é tão rápido, justamente para quando o paciente chegar, ele já ter isso em mente e aí associa, né? Ele entender que não é tão rápido e associar com o resultado mais natural que ele quer. Porque se não for dessa forma, acaba que não é tão natural, né? O paciente precisa de muito volume, a pele está muito flácida e ele quer um resultado natural. Praticamente assim. Marcela, vou te fazer umas perguntas que mandaram aqui. Algumas tu até já respondeu durante a conversa, mas como sempre tem outras pessoas entrando na live, é bom responder. Apenas pessoas acima dos 40 anos podem fazer o procedimento? Não. Pacientes jovens que procuram muito consultório para bioestimulador são pacientes que emagreceram bastante, que tem aquela flacidez. A genética também envolve bastante. Tem paciente aí com 25 anos que a gente tem que aplicar o bioestimulador, ou porque emagreceu demais, ou porque já tem uma genética forte. Então vai tudo depender da indicação mesmo. Se tiver indicação para o tratamento, se tiver uma flacidez, a gente pode aplicar. Não tem. Tem até um assunto falar sobre emagrecimento, não sei se tu chegou a ver. Eu vi um post, foi do Dr. Gabriel Almeida, sobre face Ozempic, que é quando o paciente emagrece demais. Não necessariamente apenas com Ozempic, tem outras pessoas que conseguem emagrecer, às vezes fizeram bariátrica ou sofreram algum emagrecimento repetindo por algum motivo na vida, e fica com aquela... A partir do momento que você emagrece o corpo todo. Então, seus coxinhos de gordura aqui também emagrece, a pele fica mais flácida e dá uma caída. E o bicho... Né? Você perdeu toda Isso. Seria uma indicação para o uso do bioestimulador. Eu atendi até um paciente semana retrasada, justamente, ele perdeu 30 quilos. Então, assim, tava com até um pouco de estrutura, mas ele tava reclamando, né? Com aquele ar de cansado, desde a pálpebra superior, né, até o rosto caído. Então, a gente iniciou com o tratamento, né, dos bioestimuladores associado com Ultraform para tratar essa pele, dar essa firmeza na pele e vamos finalizar, se for necessário, repor alguma estrutura com o preenchimento. Mas é uma boa indicação, sim, dos preenchedores. Aí entra a questão. O paciente tem uma pele, ele perdeu o volume, eu quero volumizar. Então, a gente pode associar, por exemplo, fazer um Sculptra, que eu já quero dar um aumento, para usar menos preenchedor depois. Acaba que nesse caso, né, o Sculptra vai ter um resultado melhor, um resultado mais natural, porque vai ser um preenchedor leve, um efeito preenchedor leve, mais natural, e eu só finalizo com o ácido hialurônico. Então, assim, seria uma ótima indicação para o Sculptra, para o Eleva, por exemplo. Entendi. Vamos para outra pergunta. O resultado do bioestimulador de colágeno é imediato? Não. A partir de 30 dias... Paciência, tem que ter paciência. A partir de 30 dias a gente começa a produção de colágeno, tá? A não ser que a gente use, por exemplo, o Radiesse como preenchedor. Vou lá e coloco em alguns pontos de sustentação. Então, ele vai ter aquele efeitozinho de preenchedor momentâneo, mas o estímulo de colágeno que ele vai causar é a partir de
21, 30 dias, que é quando a 21 gente dias. começa a produzir. E assim, é até outra questão que me falaram muito, e assim, na bula do Scrupulous fala muito isso, né? Que geralmente vai ser uma sessão para cada 10 anos de idade que você tem. Você tem 40 anos, vai ser 4 sessões. Mas não necessariamente vai seguir à risca Na isso. prática, muda muito. Tem paciente jovem com 30 anos que é muito flácido. Né? E tem paciente que não, isso muito, eu acho que envolve muito mais a genética, o hábito de vida, paciente se ele é fumante, se ele malha muito, um exemplo muito importante, paciente que malha demais, que corre, não é nem tanto academia, mas que corre demais, que perde, né, emagrece o rosto, perde as estruturas, tem aquela flacidez, então, assim, o paciente jovem vai apresentar um grau de flacidez que Maior. normalmente o paciente de 30 anos teria. Entendi. Outra. A aplicação pode ter efeitos colaterais graves? Graves, não, bem diferente do preenchedor, né? É mais difícil a gente. Não vou falar impossível, porque na medicina não fala nada que é impossível, né? Mais difícil a gente ter, né, uma oclusão arterial. Os efeitos deles são mais nódulos, né? Granulomas que podem causar, Algo mais que tranquilo. mais Porque geralmente no ácido hialurônico, a gente pode ter obstrução, necrose, vários outros problemas que são mais sérios. isso. Mas assim, é chato a gente causar igual pescoço, que é uma região, né, nódulo, o formato da cânula. Isso é chato, é demorado, é bem difícil a gente conseguir reverter essas complicações do bioestimulador quanto antes, porque tem os nódulos tardios, mais difícil ainda. Se são recentes, são mais tranquilos da gente conseguir resolver. Por isso que dependendo, né, vou dar um exemplo do pescoço, que é uma região muito delicada. For uma pele muito fininha, a gente associar, né, o bioestimulador com o ácido hialurônico, porque a gente pode reverter aí com a hialuronidase. Sim, técnica correta, né, diluição correta, plano correto, é muito difícil a gente ter um efeito colateral assim. Certo. Essa aqui eu já te perguntei, qual bioestimulador você prefere para face e corpo? Aí vai depender do paciente. Essa perguntaram muito, eu não te perguntei. Posso fazer quantas vezes ao ano o bioestimulador? O Elancê, ele, se você fizer só depois de ele é uma sessão, tá? Ele não deve ser feito novamente, porque ele tem um pico. O Elancê, uma coisa que eu não comentei. O Elancê, ele é mais demorado o resultado, tá? Ele, a partir aí de 90 dias, a gente começa a estimular o colágeno com 30 dias, depois a gente tem um pico, ele faz uma curva decrescente. Então, parece que o paciente tem a sensação que ele começa a ver o resultado, depois ele tem a sensação que sumiu tudo. Ele tem essa curva. Aí entra o erro, né, do paciente achar que sumiu, o profissional vai lá e reaplica. Então, dá uma reabordagem exagerada. Mas é aguardar, depois de 3 meses, até 6 meses, o resultado final do Elancê. Então, ele só pode ser reaplicado após 6 meses. 6 meses. Exatamente. Então, no caso, duas vezes ao ano. Os outros? A hidroxapatita, o Radiesse, o Renova Diamond, você pode aí fazer, se o paciente tiver indicação, umas 3 sessões. E a partir de 6 meses também, sei lá, mais uma sessão. Mas normalmente eu faço, se for necessário, 3 sessões, uma vez ao ano só. Entendi. Ele tem a duração, né, de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Então não tem necessidade da gente fazer, a não ser que o paciente faça uma sessão, aí depois de 6 meses ele aparece querendo, a hidroxapatita, por exemplo, ele faz, depois de 6 meses ele quer fazer mais uma sessão. Aí tudo bem. Mas do contrário, fez todo o tratamento, todo certinho, 3 sessões ou uma sessão, já aplica só no outro ano, pra gente não ter um estímulo exagerado, um aumento, né? Um resultado indesejado. Sim. Pode aplicar bioestimulador no mesmo dia do ácido hialurônico? Pode. Pode sim. Não. Entendi. Era um receio que eu tinha ainda. Agora, na tecnologia primeiro, tá? Ou se você fizer antes, fizer o bioestimulador de colágeno, preenchimento, 30 dias, esperar, tá? Botox também, se for na mesma região, claro.
Agora, se for feito depois, pode fazer no mesmo dia, mas faz a tecnologia primeiro e depois vem com o bioestimulador. Bioestimulador. Certo. Deixa eu ver mais uma aqui. Essa, quem faz uso de bioestimuladores rejuvenesce? Sim. Entendeu? Bioestimulador. Deixa eu ver se tem. De colágeno. Sim, não. É algo que eu não. Assim, eu sinceramente, antes de entrar para o mundo da estética, eu não conhecia. E depois de ver os resultados, eu vi o tanto que a medicina evoluiu, que a tecnologia evoluiu em si. Porque isso traz, te traz anos para trás. Tu vai envelhecer, mas envelhecer com a pele com qualidade. Como se tivesse 5, 10 anos a menos. Não é, quero ficar nova. Não, não é isso. Mas é envelhecer com qualidade. Com a textura de pele ok, não tá com a face emagrecida, não tá com aquela pele opaca, tá com aquela pele que tem cor, que você tem que ver que tem elasticidade. Assim, envelhecer de forma lenta, né? Porque ainda mais nos dias de hoje, questão do clima, dos hábitos de vida, a gente, se for deixar mesmo, a gente tá envelhecendo cada vez mais rápido, né? Aparentando, né? Tá envelhecendo mais rápido. Então, assim, ele vai retardar, vai te envelhecer, né, bem consigo mesmo, com autoestima boa, saudável, com uma pele bonita, né, um brilho, uma hidratação, né, rugas. Não quer dizer que você vai ficar a vida inteira, eu vou morrer esticada, de jeito nenhum, não vai fazer isso. Mas você vai envelhecer de uma forma muito melhor, né? Então, assim, além de que, como foi falado, o bioestimulador não é só para envelhecimento, é um tratamento, né, corporal, um bumbum mais arredondado, quem tem uma flacidez em braço, em terno de coxa, barriga, pós-gestação, é uma indicação muito Isso boa. era algo que eu percebi, que eu vi muito na internet, várias mulheres fazendo protocolo pós-gestação, e dentro dele estava o bioestimulador, principalmente porque fica a região, na parte do abdômen inferior, fica muito flácido, então um dos meios de tentar tirar essa flacidez com uma velocidade maior do que deixasse muito tempo é com o bioestimulador. Aquele umbigo triste, né? Que é aquele umbigo caído. Uma indicação muito boa que eu gosto bastante para bioestimulador de colágeno é cicatriz de acne. Aquelas profundidades, né? Eu gosto muito da hidroxapatita de cálcio e já tive uns casos com o Elancê. Mas o Elancê, né, por causa da região, por questão da volumização um pouquinho, não é todo paciente que pode. A hidroxapatita tem resultados muito bons para cicatriz de acne. Tem algumas cicatrizes de acne que ficam com os poros um pouco abertos, uns furinhos. Esse aí mesmo. Serviria para isso também? Esse, né? Que tá se referindo, sim. Inclusive, tem uma amiga minha que procurou para fazer por conta justamente desses furinhos. Acho que ela deve ter pesquisado em algum lugar, viu? Aí falou. Mesmo. Claro, mais uma vez, associação de tratamento. Então, a gente vem de dentro para fora com o bioestimulador e vem de fora para dentro com o laser, o microagulhamento, né? Para a gente conseguir um peeling, para a gente conseguir afinar essa pele, diminuir, né, a espessura, e vem o bioestimulador de colágeno e estimulando o colágeno mesmo, porque, como o nome fala, cicatriz. Então, é uma região morta que a gente vai, né, rejuvenescer, restaurar essa região. Para estimular colágeno naquela região. Pois, Marcela, muito obrigado, meu bem. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. E, assim, é um recado que eu sempre gosto de falar no fim da live, é que a gente, muitas vezes, separa a pele do nosso organismo. E mais do que estética, deixa a estética de lado. A gente tem que cuidar da nossa pele porque a gente tem que ter uma pele saudável. Como a gente quer ter os outros órgãos do nosso corpo saudáveis. Porque isso vai dar uma maior qualidade de vida pra gente, vai dar uma autoestima maior, vai evitar várias doenças. Então, cada vez mais a tecnologia vai melhorando, vai inventando outros procedimentos. E a gente tem que usar tudo que é possível. Então, se você tem condição, se você tem acesso, o seu dever é procurar todos esses procedimentos, procurar um dermatologista, se alimentar bem, beber água, para conseguir envelhecer com qualidade. E, consequentemente, a estética vem junto com a saúde. Exatamente. São essas palavras que eu gosto, né, de sempre passar para o meu paciente. É o rejuvenescimento natural e saudável. Esse aí é o que eu mais gosto de proporcionar para o paciente, melhora da autoestima, aquele paciente, né, principalmente pós-menopausa, que já não está muito bem, né, da parte hormonal, do emocional, que os próprios hormônios causam. Então, assim, uma melhora da autoestima, que eu acho que a maioria das pessoas buscam no nosso consultório.
Então, proporcionar isso para os pacientes assim, é muito gratificante. E os bioestimuladores vieram aí para isso, né? Para a gente envelhecer bem, de uma forma saudável, bem consigo mesmo. E é muito bom poder proporcionar isso. Marcela, muito obrigado por ter aceito o convite, compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. Para quem está acompanhando, muito obrigado. Esse mês a gente vai ter uma sequência de lives, então a gente vai entender um pouco de cada assunto. Sigam a Marcela. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar para ela lá. Pode mesmo. Muito obrigada. Obrigada para quem está participando. Obrigada pelo convite. E estamos aí. Precisando, só chamar. Obrigado, meu bem. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês.